Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer e vamos para cima, tá? Ontem tivemos uma vitória no planejamento do Duílio, tá? Queria parabenizar aqui o Duílio, parabéns, Duílio, você é um cara assim sensacional. Você fez o planejamento e está tudo dando certo. Parabéns, viu, Duílio? Peço também que vocês me sigam nas redes sociais, tá? Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês, tá? Editor, já vamos para cima, tá? Pode rodar a vinheta e vai Corinthians. Ó, Salve o Corinthians! Bom, ontem a equipe do Corinthians tinha a chance de se classificar para a final da Copa do Brasil, certo? Pela segunda vez seguida. No passado chegamos na final, batemos na trave, né? No pé do Fagner. Esse ano a gente tinha vantagem no confronto de ida, vencemos em casa. E aí, ontem, fomos para o jogo contra o São Paulo, fora de casa, tendo a vantagem do empate. Se a gente perdesse por um gol de diferença, levaria para os pênaltis. E aí, qual foi a estratégia do nosso time? Não jogar bola. Simplesmente, o Corinthians não jogou bola. Principalmente no primeiro tempo, cara. O Corinthians não ficou com a bola. O Corinthians pegava a bola, rifava. Pegava a bola, devolvia. Foi isso até o São Paulo abrir o placar. Foi isso até o São Paulo abrir o 2-0. E continuou sendo isso até o fim do primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians tentou voltar para o jogo. E mesmo assim, quem controlou o segundo tempo foi o São Paulo. Aí, nos 15 minutos finais, vai pro abafa, manda o Gil pra área, vira aquela loucura e tenta fazer o gol. Esse foi o Corinthians ontem. Uma vergonha sem tamanho, tá? A atuação de ontem foi covarde. Vergonhosa a atuação da equipe do Corinthians. Vergonhosa. O torcedor hoje acordou com vergonha do que o Corinthians fez em campo ontem. Não consigo trazer outra palavra senão vergonha. Aí a gente pode comentar sobre o nosso goleiro Cássio, a gente pode comentar sobre o Fagner, sobre o Gil, Fábio Santos, Fausto Vera. Ninguém jogou bem, ó. O Rojas teve uma atuação nota 5,5. O resto, ninguém jogou bem. Ninguém. Eu tenho umas 15 críticas ao Luxemburgo. Só do jogo de ontem, de escolhas dele. Que eu já venho falando, ó. Desde quando ele chegou, na época que estava perdendo, na sequência agora que estava 10 jogos sem perder, que eu vinha falando. Mas, na hora que estava vencendo, pô, vence e o John reclama. Vence e nada tá bom. Rapaziada, eu tô falando, o time venceu, mas precisa organizar essa parte. Precisa ajeitar isso daqui. Precisa arrumar. Não, vence e tá reclamando. Nada tá bom. Olha aí o resultado. Na hora que tem que colocar no choque, vamos ver, fora de casa, uma decisão, cadê? Olha aí o Fábio Santos, olha o Gil, olha o Fagner, olha o Cássio. O pessoal vem me perguntar, pô, acha que o Cássio falhou no primeiro gol? Sim. Não no chute do Wellington Rato, mas na reposição de bola dele. Aí pega o time desarmado, ninguém dá o bote, o Wellington Rato carrega, limpa sozinho e faz o gol. O segundo gol, então, meu Deus do céu, uma lambança da zaga do Corinthians. Que o Gil sai da área, ninguém fecha o meio da área, a frente, né? O Lucas domina, dá um lançamento nas costas do Fábio Santos, que não acompanha mais ninguém. O cara devolve pro meio da área, o Gil olha pro Lucas, o Lucas vai e faz o gol. Ele vira e reclama com o Murilo. Vou até pedir pro editor colocar a foto aí. Esse é o retrato do Corinthians, tá? O Cássio cabisbaixo. O Gil erra e reclama com o Murilo. Ninguém vai reclamar com o Fábio Santos. O Cássio, que é o capitão da equipe, não abre a boca com o Gil, com o Fábio Santos, com o Fagner. É só com o Murilo.
Só com o Murilo. O Murilo parece que, meu Deus do céu, todos os pecados da zaga do Corinthians estão com o Murilo. O Luxemburgo entrou com um time que não deu certo contra o Coritiba, tá? Essa escalação dele, essa formação, meio campo aí, com 2 volantes, o Juan Oliveira, o Renato, Adson, Yuri, não deu certo contra o Coritiba na Neoquímica Arena lotada. Certo? O time melhorou no segundo tempo quando ele mexeu. Isso domingo. Ontem, né, no caso, o que ele faz? Entra com a mesma escalação. Pô, beleza. Não deu certo, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos repetir. Se não deu certo, vamos repetir. Repete. Qual que é o resultado? Não vai dar certo de novo. Qual que é o problema? O Coritiba não é o São Paulo. O Coritiba não é o São Paulo. Não é o São Paulo. Corinthians deixou o São Paulo brincar em campo. O Caleri querendo fazer gol de letra. O banco de São Paulo comemorando antes de acabar o jogo. Por quê? Porque viu que o Corinthians estava entregue. Por isso que eu falo covardia e vergonha, tá? Covardia e vergonha para a torcida do Corinthians, a atuação no jogo de ontem, tá? Covardia e vergonha com os torcedores que foram lá, 32 mil pessoas apoiaram o treino, com tudo que a gente vem fazendo na temporada, e aí entra em campo e não querem jogar bola. O Corinthians ontem não quis jogar bola. A gente pode falar jogador por jogador. Quem acertou o que ontem? Ninguém. Nada. E a panelinha continua. E aí, por que eu falo do senhor Duílio Monteiro Alves, que é o presidente do Corinthians? Por que o planejamento dele deu certo, que eu parabenizei? Mais uma vez, parabéns, Duílio. Tudo que você planejou aconteceu. Você não queria um time competitivo, tá aí, na sua mão. Você não queria o time jogando os mata-matas, tá aí, na sua mão. Você queria eliminar o time, acabar com o Corinthians, tá aí. Você queria isso, Duílio, desde que você assumiu o Corinthians. No fim do ano, quando o Vitor Pereira saiu, olha o tempo que você teve para trazer um treinador, não trouxe. Olha o tempo que você teve para montar o elenco, não montou. Erros. Vem a janela do meio do ano, dá para trazer jogador, não traz, trouxe só o Rojas. Aí foi, na reta final já sabia que o Roger ia sair, que você tentou negociar a permanência dele. Roger bateu o pé, vou sair. Por que você não foi atrás de substituto? Segurou, ai, desculpa, a janela fechou. É óbvio que o resultado vai ser esse. Ontem, tá? Eu até falei na live pro pessoal. Ontem a gente vai discutir sobre culpados, atuação de fulano, ciclano, beltrano. Ontem foi apenas um resultado de tudo aquilo que o Duílio vem plantando ao longo do ano, tá? A gente tem diversas críticas ao Luxemburgo. Muitas. Mas quem contrata o Luxemburgo? Quem contratou? Quem bancou? E mais, quem contratou o Cuca? Quem contratou o Fernando Lázaro? Quem teve 5 meses para contratar o Dorival Júnior e não contratou? Ficou enrolando. Não foi atrás de um técnico estrangeiro. Enrolou. Na reta final trouxe o Lucha, bancou o Lucha. Pode, mas o Cuca ia salvar o... Rapaziada, pode colocar o Mourinho no Corinthians, que não resolve se você não tem um elenco. Você não tem um lateral direito hoje. Você não tem um lateral esquerdo. Ah, mas tem o Matheus Bidu. Não é o lateral ideal para o Corinthians. Precisa ser titular entre Matheus Bidu e Fábio. Óbvio que é o Matheus Bidu. Mas não é o lateral ideal para o Corinthians. Você precisa trazer alguém para repor a saída do Roger. Você precisa de um reserva para o Renato Augusto. Há quanto tempo que a gente fala isso? Pô, mas o Duílio fecha os olhos. O Alessandro nem aparece mais. Ele só apareceu para debater com o Júnior Moraes. E aí a gestão do Duílio, tá? Conseguiu um fato inédito no século XXI. É a primeira vez, tá? Desde 2001 pra cá, que o Corinthians é eliminado num mata-mata pro São Paulo. Foram 10 mata-matas, o Corinthians passou em 9. Só não passou nesse graças ao Duílio, tá? Então, mais uma vez, obrigado, Duílio. Parabéns. Tudo aquilo que você plantou, a torcida está colhendo.
E aí volta a falar das lideranças da equipe. Acaba o jogo, quem que vem para dar entrevista? Gil? Fagner? Fábio Santos? Cássio? Renato? Não. Juliano? Também não. Murilo e Rojas, tá? Quem vem para dar entrevista depois da eliminação? O Rojas e o Murilo, tá? O Rojas comentou o seguinte: temos que receber todas as críticas da melhor maneira, porque realmente não merecemos e acabamos eliminados. Somos conscientes da magnitude disso em uma instituição tão grande. Temos que nos levantar, como eu disse quando cheguei, porque levantar é a chave para ter êxitos. Hoje merecemos as críticas porque ficamos fora. Não é só porque ficou fora, Rojas, é pelo conjunto, pela atuação, pela falta de vontade, pela falta de estratégia. Esse combo, tá? Esse combo, que mais uma vez eu coloco, é resultado daquilo que o Duílio vem plantando. Tudo que ele vem buscando nessa gestão está acontecendo. Não tem como. Não tem como. Tivemos o primeiro jogo, o Corinthians venceu por 2-1. O pessoal falou, pô, o que você acha do jogo da volta? Comentei, não tem como prever, porque daqui 3 semanas vai vir uma semana jogo de Sul-Americana, 2 semanas jogo da Sul-Americana, na terceira semana tem o jogo da volta. Muita coisa pode mudar, tem janela de transferências, algum jogador pode machucar. O que o São Paulo fez? Foi e reforçou, trouxe o Lucas Moura, que simplesmente brincou com o Fábio Santos. Todos os ataques do São Paulo no primeiro tempo foram pelo lado esquerdo, que é o lado do Fábio Santos. E todos eles foram e passaram. Tranquilos. Foi e passou. São Paulo trouxe o Lucas Moura, trouxe o Rames, que não entrou no jogo ontem, reforçou o elenco. O Corinthians perdeu o Roger, não se reforçou e falou, não, é isso, vamos passar, não, é só não tomar gol que o Corinthians avança de fase, tá? Esse foi o planejamento da nossa equipe e mais uma vez eu coloco, parabéns, Duílio, parabéns, cara. Você conseguiu eliminar o Corinthians numa semifinal de Copa do Brasil, em que a gente vence o jogo em casa, tem tudo para classificar, momento bom, mas você não consegue, Duílio. Era só ajudar o time, faz o básico, o mínimo. Não dá, é difícil, não dá, vou ver. Bom, e aí a gente vai para a coletiva de imprensa do Luxemburgo, tá? Mais uma vez decepcionante as respostas, quais, tá? Ele falou, a estratégia que eu criei sabendo que o São Paulo vinha pra cima da gente. Então, tornei um time mais marcador, com mais saída, só que não conseguimos sair. Pra mim, a diferença do jogo não foi o Wesley. A diferença foi que o São Paulo jogou a 200 por hora no segundo tempo e nós corremos a 20. Eles correram a 200 e nós a 20 em um jogo de decisão. A intensidade do São Paulo foi totalmente diferente da nossa no primeiro tempo. Essa foi a diferença, tá? Aí o Luxemburgo comentou sobre o Wesley, que ele optou em colocar o Wesley no segundo tempo. O Moscardo estava sem ritmo de jogo, por isso que ele não colocou o Moscardo. Ué, quando o time vence e alguém pergunta sobre algum jogador que tá fora, meu Deus do céu, Luxemburgo, falta virar uma pirueta na coletiva. Não, vamos falar de quem tá aqui, de quem jogou. Então, ô Luxemburgo, por que você não chega e abre a coletiva e fala sobre quem jogou? Sobre a atuação dos seus atletas? Ai, tudo dele foi, o São Paulo foi mais intenso. Ai, que a gente tem que valorizar também a vitória do São Paulo. É mérito do adversário. Temos que valorizar. É difícil valorizar o adversário? Não, não é difícil, Luxemburgo. Não é difícil se o seu time estivesse disposto a jogar bola. Se você não tivesse sido covarde de entrar com um time recuado. De entrar com um time só para segurar o placar. Achando que o São Paulo seria igual ao News Old Boys. Que você venceu por 2-1 em casa e lá foi um 0-0, um jogo horrível. Feio. Não é, cara. Você, assim como o Eduardo Cudê, lembra? Que o Eduardo Cudê venceu o Corinthians por 2-0 lá em Minas, veio pra Arena com um time misto, classificado só para segurar o placar e classificou.
E o discurso foi o quê? Menosprezou o Corinthians. Foi o que você fez ontem. Entrou com um time recuado, achando que era o Coritiba, o News Old Boys, achando que era uma decisão qualquer, que ia vencer a qualquer momento, que não levaria gols, ou que se levasse, ia colocar o Wesley no segundo tempo e o time ia melhorar e ia fazer os gols. E a verdade tá aí, tá? A verdade tá aí, Luxemburgo. A verdade está aí na sua frente. Estratégia horrível, decisões péssimas e o Corinthians eliminado da Copa do Brasil. Ele morre abraçado com o Gil, com o Fagner, com o Fábio Santos e com o Cássio. Ele morre abraçado com esses atletas e o prejudicado sou eu, é você, são os torcedores do Corinthians, tá? E aí o que eu falo de planejamento pro ano que vem? Se o Corinthians conseguisse o título da Copa do Brasil, já estaria classificado para a Copa do Brasil do ano que vem. Agora o Corinthians tem 3 opções. Ou vence a Sul-Americana, certo? Seria uma das opções. Venceu a Sul-Americana, garante a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. O Corinthians tem, na semana que vem, já as quartas de finais contra os Estudiantes, com prêmio e ingresso inclusive, tá? Já estarei presente aí terça-feira na Neoquímica Arena. Segunda possibilidade, classificar para a Libertadores através do Brasileirão. Hoje o Corinthians é o 14º colocado, teria que terminar aí até a 6ª colocação para garantir a vaga na Copa do Brasil também. Por fim, torcer pro Palmeiras, Bragantino ou São Paulo classificar para a Libertadores do ano que vem. Se um desses 3 times, Palmeiras, São Paulo ou Bragantino, classificar, a vaga do Paulistão vem para o Corinthians. Tá? O Palmeiras tem a classificação encaminhada no Brasileirão, hoje, certo? Bragantino e São Paulo ali estão meio de tabela, o Bragantino um pouco mais próximo. É essa a briga, tá? Se um desses classificar, o Corinthians vai para a Copa do Brasil. Mas o Corinthians, o Sport Clube Corinthians Paulista, não poderia depender dos rivais para classificar na Copa do Brasil. Mas hoje é a situação que a gente tem. Mais uma vez, graças ao planejamento do Duílio. É isso, família. Esse é o ponto. A gente, como torcedor, a gente incentiva, apoia, torce, vai, tudo. Por quê? Porque a gente tem a emoção, a gente quer, a gente acompanha, a gente ama o clube. O Duílio não. Ele não ama o Corinthians. Ele não tá nem aí pro Corinthians. Ele monta o planejamento pra só atrapalhar o clube. E é o que ele tá fazendo, tá? Isso que é o pior. Que o planejamento do Duílio está acontecendo. Está dando certo, né? Pra visão do Duílio. E aí no fim do jogo, ele vem a público e disse que não faltou planejamento pro Corinthians. Tá? O Duílio deu uma entrevista. Não erramos no planejamento, o time vem de uma sequência invicta e tudo mais, agora a gente vê aí o que aconteceu de errado, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. O que aconteceu de errado? Você renovar o contrato do Fábio Santos, o Gil ainda ter contrato com o Corinthians, um contrato caro, o Giuliano ganhar R$1 milhão no Corinthians por mês, o Cássio ser o seu goleiro titular, o Fagner ainda estar no elenco e você não trazer outro lateral direito, você não contratar um reserva para o Roger Guedes, você não trazer um treinador depois que o VP saiu. Tudo isso é o seu planejamento. E aí ele vem e fala que não faltou planejamento. É uma vergonha, cara. É ele olhar para o torcedor e tirar o torcedor de palhaço, cara. É isso que me irrita. A sensação que eu tenho hoje é de raiva, de ódio. Eu não gosto de sentir isso. De verdade, cara. Não gosto de ter esse sentimento. Mas é o que eu sinto como torcedor. Vendo o que o Duílio fez com o Corinthians, e ele não tá nem aí. Hoje você acordou cedo para trabalhar, para estudar, não importa. Ontem respondeu um monte de mensagem de São Paulino, e ligação, e meme, e zoeira, e grupo do WhatsApp, tudo. O Duílio dormiu, acordou hoje tarde, tá nem aí, não está nem aí pro que aconteceu, pro que deixa de acontecer pro Corinthians. Ah, a janela fechou, não consigo fazer mais nada para ajudar o Corinthians, ponto. É esse o pensamento do nosso presidente, que o título dele ia ser
salvar as finanças do clube. Meu título não vai ser alguma competição, vai ser melhorar as finanças. Cadê? Me mostra. Me mostra, Duílio. Chega a público e mostra essa melhora. Você não consegue nem mostrar uma melhora, uma evolução nas finanças do time, e nem um time competitivo, um time que briga, um time que é campeão. Não consegue, tá? Então, mais uma vez, parabéns, Duílio. Parabéns, cara. Hoje, você fez com que mais de 30 milhões de pessoas, 33, 35 milhões de pessoas, acordassem com raiva, com ódio, decepcionados, tá? Decepcionados com a atuação desse time. Certo, família? Por hoje é isso. Agradeço aí a presença de todos, tá? Infelizmente, a gente tem um presidente aí chamado Duílio Monteiro Alves que não se importa com o nosso clube. E agora a gente segue, né? O Corinthians segue, temos aí Brasileirão, temos a Sul-Americana que ainda é uma esperança da torcida, tá? Tomara que o time melhore, que a gente consiga ver alguma mudança significativa, principalmente nesses medalhões, né? Um Carlos Miguel titular, quem sabe, Matheus Bidu tendo uma sequência, Lucas Veríssimo também ganhando oportunidade aí, quem sabe, né? Quem sabe o Corinthians consiga um futuro melhor. Tamo junto, família. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!